Olá pessoal que está no canal da Tag Experiências Literárias. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro do mês passado, o livro do mês de março. Eu estou falando de Só Garotos, da Patti Smith, e eu tenho que dizer para vocês, já dar o aviso de que esse vídeo contém spoilers. Então nós vamos aqui conversar livremente sobre o que tivemos aqui como experiência literária no mês passado. Gente, eu tô muito feliz com essa leitura, porque esse livro aqui, eu achei que ele é muito equilibrado e que ele traz muito do que ele tem como premissa. Gostei muito da escrita, eu achei ela bem acessível, muito gostosa, fluida. Apesar de muitas vezes achar que a Patti Smith introduz uma informação nova de uma forma bem brusca, mas é a forma como ela escreve realmente. Ela vai jogando pra gente as informações como se estivesse numa mesa de bar, sabe? Sobre o que trata esse livro? Nós estamos aqui com uma autobiografia, então é um livro de memórias que ela vai escrever, então, sobre a vida dela, sobre o que ela relembra de sua vida, principalmente entre 1966 a 75 aí, por esses anos, que é o florescimento de sua carreira artística, digamos. E a Patti Smith, ela é muito mais do que apenas a rainha do punk, pra mim. Ela buscou se expressar em diversos âmbitos artísticos, não só na música, mas também na poesia, na escrita, que a gente tem, né, uma prova clara disso, mas também em fotografia e principalmente em desenho. Só que esse livro aqui traz pra gente não só suas memórias em relação a apenas ela, mas também ao seu fiel escudeiro, vamos dizer, seu grandioso companheiro de vida, que foi o Robert Mapplethorpe, um fotógrafo artista também, que no começo ali, quando eles se conheceram jovenzitos ainda, ele fazia bastante colagens. E esse período principal aí de 9 anos foi quando ela decidiu ir para Nova York, então uma caipira, vamos dizer, na cidade grande, e é ali em Nova York que ela conhece o Robert. Inclusive, ela vai dizer aqui um pouco mais pra frente que é engraçado ela já ter ido, né, pra Paris. Acho que ela foi 2 ou 3 vezes, se não me engano. Uma com a irmã, outra sozinha, pesquisando coisas de um escritor que ela gostava muito, mas nunca ter saído de Nova York com o Robert. E ali passando fome, tendo que escolher entre comprar material para desenho ou comida, ela vai conhecer esse garoto, Robert, que vai também passar fome junto dela, mas que ambos têm ali esse objetivo em comum, que é o artístico. Eles estão a todo momento em busca da arte deles. Sobre isso também é interessante de onde vem o nome do livro, que é o Só Garotos, né? Ela conta que eles estavam assim passeando, né, tipo o passeio de domingo, quando eles passam por um casal de velhos e a mulher fala assim, ó, tira uma foto deles, né? Porque eles estavam ali de uma forma excentricamente vestidos. Acha que eles são artistas, mas o marido responde que, ora, vamos logo, são só garotos. Tem essa questão de discussão do que é a arte ou não, tanto é que um pouco mais pra frente, na página 76, ela vai discutir bastante isso. Ela diz pra mim uma das passagens que eu achei muito legais, assim, das melhores do livro, porque tem essa questão do cerne mesmo, que é a arte. Ela vai dizer que nos períodos em que me sentia por baixo, perguntava-me qual era o sentido em criar arte. Para quem? Estávamos animando Deus? Estávamos falando com nós mesmos? E qual era a meta final? Ter a própria obra engaiolada nos grandes zoológicos da arte, o Modern, o Met e o Louvre? Eu ansiava pela honestidade, mas encontrava desonestidade em mim mesma. Por que se comprometer com a arte? Pela autorrealização ou pela arte em si mesma? Parecia um capricho somar-se à massa de excessos, a não ser que isso oferecesse iluminação. Muitas vezes eu me sentava e tentava escrever ou desenhar, mas toda aquela agitação maníaca nas ruas, somada à guerra do Vietnã, fazia meus esforços parecerem sem sentido. Eu não conseguia me identificar com movimentos políticos. Quando tentava participar de algum, sentia-me tomada por outra forma de burocracia. Perguntava-me se alguma coisa que fazia tinha sentido. Veja, é muito bonita essa passagem, porque é a questão até desse próprio livro, né, que ela coloca pra gente, que ela joga, e aí? Isso daí era arte? Qual que era o meu objetivo na época, sabe? Diante de todo o cenário, a conjuntura mundial, o que eu estava fazendo ali? E voltando um pouco a falar da linguagem, eu tenho aqui uma passagem que traz pra gente essa impressão de uma cena de filme. Ela diz assim:
Parei no táxi. Robert entrou seguido pelas pastas com os desenhos, as obras deles. Antes de entrar no carro, dei uma última olhada para o melancólico esplendor daquela cena, as mãos acenando, a agourenta placa de neon do Allerton e o anjo da morfina cantando na saída de emergência, porque o Robert estava aqui doente. Eu achei muito bela essa passagem e dá pra gente visualizá-la muito claramente, como numa cena de filme mesmo, né? E eu achei que no começo ela fala muito de sua situação econômica ali com Robert ou sozinha mesmo, sendo que no final, né, conforme o livro vai se transcorrendo, passando, ela acaba deixando isso um pouquinho de lado para falar mais sobre o cenário artístico no qual ela estava inserida, ou seja, até mesmo as pessoas ali que ela acabou conhecendo. E gente, é engraçado isso, porque por ser uma escrita acessível, uma conversa entre amigos, vamos dizer, parece que ela está falando de pessoas comuns, né, de situações comuns. E acaba sendo isto, justamente isso. Mas, ainda assim, a gente acaba se esquecendo, por conta disso, de que são pessoas muito famosas e que transformaram o cenário artístico e principalmente musical daquela época. Ela vai contar quando ela conheceu o Jimi Hendrix, quando ele subia a escada assim, e lá no topo ela estava ali sentada na porta de uma festa e ele para e fala: eu entendo você, de você se sentir assim meio que inibida ao entrar em festas como essa, tipo conversa de gente como a gente, sabe? Também Janis Joplin, pra quem ela escreveu e cantou uma música, e teve até Salvador Dalí. Na página 146 ela fala sobre isso. Ela coloca pra gente um cenário muito importante da época, né, dessa geração que transformou esse cenário artístico, principalmente de Nova York, que é o Hotel Chelsea. E nesse hotel, muitos artistas ficavam hospedados e muitos não conseguiam, inclusive, pagar em dinheiro mesmo, e eles acabavam pagando sua estadia com a sua própria arte, o que fazia com que muitos artistas ficassem ali todos ao mesmo tempo. E ela vai falar que pensava em como aquele saguão do hotel era um portal mágico quando a pesada porta de vidro se abriu, como que escancarada pelo vento, dando passagem a uma figura familiar com uma capa preta e escarlate. Era Salvador Dalí. Seus olhos percorreram o saguão nervosamente, então, vendo meu corvo, sorriu, botou a mão elegante e ossuda no topo da minha cabeça e disse: você parece um corvo gótico. E uma coisa que me surpreendeu bastante, que ela vai contar em determinadas passagens do livro, é a sua visão na sociedade, né? A sociedade a via como uma pessoa totalmente diferente do que ela realmente era, porque ela fazia parte, então, desse cenário artístico e não necessariamente ela seguia os padrões desse grupo no qual ela estava inserida. Isso me fez lembrar bastante um ditado que minha mãe sempre fala, que é: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. E eu acho que esse ditado se encaixa na figura, na vida dela, mas ao mesmo tempo também não se encaixa. Tanto não se encaixa que ela, mesmo fazendo parte desses artistas aí, ela não era viciada em drogas, nunca foi. Ela acabou consumindo, experimentando drogas bem mais pra frente, assim, depois de muito tempo convivendo com essas pessoas. E ela também não era homossexual, nada, assim, classificações que davam muito a ela. Na página 231 tem uma audição que ela foi fazer para uma peça de teatro, porque ela também foi atriz, e ela teve muita dificuldade em interpretar o papel dela porque era uma mulher viciada. E nisso, o diretor, percebendo essa dificuldade, vira pra ela e fala: você não se pica e não é lésbica, o que você faz afinal? Então muitas vezes ela vai trazer essa ideia de gente como a gente mesmo, de que ela não se encaixava muito bem em vários ambientes no qual ela estava, e o episódio do Jimi Hendrix é um desses, né? E eu não posso deixar de falar mais a respeito do relacionamento dela com o Robert, porque da forma como ela descreve, foi assim, lindo, respeitoso e pautado numa amizade extremamente incrível. Depois que ele morre de AIDS, ela vai escrever uma coisa muito bonita, que é a seguinte: você está com alguma dor ou se sentindo sozinho? Você me tirou do período mais negro da minha juventude, dividindo comigo o mistério sagrado do que é ser artista. E é justamente isso, eles passaram por períodos muito difíceis, inclusive de fome, de tentativas de, sei lá, conseguir um emprego e não conseguir muitas vezes,
mas ao mesmo tempo eles viram o florescimento deles enquanto artistas e sempre estiveram ali um pelo outro. Uma coisa interessante aqui de mencionar também é a sexualidade do Robert. Ele, conforme o tempo vai se passando, ele se descobre homossexual. E nisso ele está ali longos anos com a Patti Smith. Então eles vão deixando essa relação carnal, vamos dizer, né, sexual mesmo. E é ali que a gente vê que o que resta é muito especial ainda assim, que é a amizade. É por isso que eu digo que é muito respeitosa, sim, e que é pautada nesse relacionamento incrível de amizade. Por mais que o Robert tenha me parecido assim, uma pessoa muito difícil de lidar, muito temperamental, diferentemente da própria Patti Smith, que é, assim, uma pessoa dócil até. Eu enxerguei ela dessa forma. É claro que é ela falando de si própria, mas me pareceu assim. Me pareceu uma pessoa altruísta, que consegue enxergar o porquê do outro, né? Mesmo você estando anos e anos com essa pessoa, e mesmo essa pessoa não conseguindo expressar o que de novo descobriu de si própria, né? Essa questão da sexualidade é muito importante para ele, para ela também o é. E ainda assim, ela esteve a todo momento ali do lado dele e conseguiu compreendê-lo. Sobre isso é interessante também, porque ela vai falar sobre outros relacionamentos que ela teve, inclusive sobre o marido dela. Ela escreve uma coisa muito bonita aqui que eu vou falar para vocês, que é assim, ela fala: do homem que se tornaria meu marido, quero apenas dizer que ele era um rei entre os homens e os homens sabiam disso. Ele foi então aí um membro do MC5, né? Uma banda de rock também. Então, essa escrita dela me convenceu muito, me instigou e me cativou. Por fim, só citando aqui a ideia de que nós estamos diante de uma autobiografia e que a linha entre a realidade e a ficção é muito tênue, né? Eu já falei disso quando fiz resenha do Quase Memória, do Coni, que eu resenhei aqui pro canal da Tag também. São dois exemplos lindíssimos, belíssimos de alguém revivendo, né, o que já passou na sua vida. Então, são experiências interessantes, é legal a gente analisar essa questão da linguagem, da memória, todas inseridas aí no livro, na obra aí em questão. Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça do seu joinha, assim você avisa o YouTube que sempre quer receber as notificações aqui do canal da Tag Experiências Literárias, e também se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!